tão importante, irmãos, que a Igreja de Jesus se concentre e separe tempo para falar, ensinar e verificar na palavra do Senhor verdades sobre a família. Porque nós vivemos num tempo em que a nossa cultura ocidental submete a família a uma pressão extrema. O combate, por exemplo, ao casamento é cada vez mais declarado. O número de jovens que se casa vai diminuindo quase que de ano para ano. Hoje em dia já é muito comum algo que antigamente era considerado quase que vexatório, mas hoje é relativamente comum os jovens simplesmente viverem juntos. Para ver se dá certo, se não dá certo, enfim, logo se vê o que é que vai acontecer. A pressão que existe nos meios de comunicação social, por visões alternativas da família, também começam a crescer cada vez mais. Ao contrário da família, segundo a Bíblia nos ensina, formada por pai, mãe e filhos, hoje nós somos ensinados de que a família também pode ser feita pelo pai e pelo pai, pode ser feita pela mãe e pela mãe, ou pode ser feita por um aglomerado de pessoas. Deram-lhe um nome assim, muito bonito. São as famílias multiafetivas. E quando a gente ouve o nome até soa agradável, se nós não verificássemos que é um desvio completo e total do ensinamento do Senhor. As ocasiões públicas são utilizadas a nível mundial para fazer passar esta mensagem. Este ano, na cerimónia de entrega dos Oscars, prémios para o cinema, numa das cerimónias mais visualizadas no mundo inteiro, no intervalo, um momento especial, foi marcado por uma cerimónia coletiva de casamento de duplas homossexuais, para afrontar aquilo que é a Igreja do Senhor e tentar estabelecer como regra aquilo que é contrário ao ensino da palavra. Na televisão, séries de sucesso como A Família Muito Moderna ou Donas de Casa Desesperadas mostram o descalabro da família e do casamento, em nome da modernidade e da liberdade. O divórcio passou a ser algo comum, o aborto cresce assustadoramente e a banalização do sexo é hoje mais do que casual, é deliberada, é provocada. Depois, as pessoas não sabem porque que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens estão desorientados. Criar filhos em Sodoma é muito complicado, irmãos. Perguntem a Ló. Ele tentou, não deu certo. A família é instituição divina. Ela não foi inventada pelo homem. O homem não inventou o casamento. Foi Deus que o criou desde o princípio e fez o primeiro casamento. Com vistas à estabilidade social e para dar ao homem e à mulher a melhor base para a relação que existe e as melhores condições para a criação de filhos. Nada pode substituir o plano original de Deus. Não é o capricho humano, nem experiências na área da ciência social que vão criar alternativas válidas que possam substituir aquilo que Deus fez. Se estamos a caminhar para o caos social, não é por falta de condições materiais, irmãos, que é aquilo que ouvimos por aí. Nós temos mais condições materiais do que a grande maioria das pessoas que vivem neste planeta. Se a Europa caminha para o caos social, é porque perdeu os seus valores, os princípios, sobretudo aqueles que são relacionados com a família. Josué entendia destas coisas. Ele viveu num mundo tão diferente do nosso, há tanto tempo atrás. Mas ele experimentou uma crise que a família sofreu no seu tempo. E esta crise e tudo aquilo que ela trazia estava bem patente aos seus olhos como líder da nação. Ele liderou o povo de Deus numa época crucial, da conquista da terra prometida, mas logo viu o povo começar a se desviar da aliança que tinha feito com o Senhor no deserto, a repetir os erros dos seus antepassados, a começar a imitar os erros dos seus vizinhos cananitas. Josué viu a crise que Israel estava a enfrentar. Crise religiosa. Em vez de servirem
ao seu Deus, ao seu Senhor. O povo de Israel começou a servir outros deuses. Deuses antigos que tinham vindo da Mesopotâmia, deuses novos que eles tinham conhecido no Egito, os deuses dos povos cananitas que estavam entre eles e à sua volta. Crise material. 40 anos no deserto, vivendo como nômades, tinha dado ao povo uma noção de dependência de Deus. Mas agora eles tinham entrado na terra. Agora eles tinham tido aquele gostinho de possuir casas, terrenos, plantações, criação de gado cada vez maior, e o povo tinha se acostumado aos bens materiais, e eles tinham passado a dominar as suas vidas, a violência aumentara, a ganância crescera, o povo passava a ver a vida como tendo o alvo de possuir mais, ter mais. Crise social. As religiões pagãs cananitas traziam uma desunião familiar clara e evidente. Elas patrocinavam a promiscuidade nas relações, elas destruíam a segurança dos casamentos, elas criavam situações de crianças sem família, utilizavam o sexo como algo banal, em brincadeira e em ritos religiosos libidinosos. Tinham tornado as famílias israelitas presa fácil do inimigo. Crise espiritual. Por causa de tudo isto, o povo não fora capaz de derrotar os seus inimigos. Os cananitas ainda habitavam na terra. E logo após a morte de Josué, nós lemos no início do livro chamado de Juízes, descalabro quase completo. Os israelitas sendo escravizados pelos povos que Deus tinha dito a eles que deviam conquistar. Como tinham perdido os seus valores. O povo de Deus tinha perdido os seus princípios, deixado de estar em comunhão com Deus e por isso sofria a crise profunda. Foi neste contexto, irmãos, que Josué chamou o povo e transmitiu a ele algumas das palavras mais famosas que nós temos na Bíblia quando pensamos a respeito de família. Estão lá em Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Josué 24, fim do livro. Em Josué 24 nós temos o discurso deste líder ao seu povo. Ele está idoso, ele sabe que o seu tempo de partir se aproxima. E ele chama o povo, chama as lideranças e fala a eles do seu coração. E a certa altura ele diz, verso 14: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, de além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olhemos, irmãos, para estes dois versos, este discurso extraordinário de Josué. Algumas coisas muito evidentes que ele nos diz, transmitindo, certamente inspirado pelo Senhor para falar ao seu povo. Josué deixa claro que se tratava de uma opção, de uma escolha. Era preciso fazer uma definição clara. Era preciso fazer uma escolha que fosse evidente. Não podiam continuar como estavam. A comodidade da vida dúbia, um compromisso superficial, não era suficiente para Deus. Não era bastante o povo ter nas suas casas os deuses estranhos, participar naqueles ritos e depois correr para o tabernáculo, correr para o local onde Deus era adorado e lá prestar algum sacrifício. Isto não chegava. Josué diz ao povo de Israel: o nosso Deus é um Deus exigente, o nosso Deus é um Deus zeloso, vocês não podem continuar a viver em aparência,
mostrando uma coisa que na verdade não está nos vossos corações. É preciso que vocês definam aonde é que vocês estão, em que campo estão. Escolhei hoje, defini hoje, deixai claro. A quem servem? Quem são os vossos deuses? Quem ocupa o centro das vossas vidas? Qual é o alvo do vosso viver? Quais são os vossos objetivos? A quem vocês consagram as vossas coisas, o vosso tempo, os vossos filhos? A escolha é obrigatória. E não digamos, irmãos, que deixar para amanhã é suficiente, porque a tentativa de não escolher já define a escolha negativa. Tentar deixar para amanhã a definição da nossa vida e da nossa família em relação ao Senhor significa escolher o erro. Significa permanecer no campo do inimigo. Escolhei hoje a quem sirvais. Jesus, tanto tempo depois, disse aos seus discípulos de forma clara: é impossível servir mais do que um Senhor. Vocês não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vão servir este ou vão servir aquele. Ou vão se deixar dominar. E já no tempo de Jesus era assim. Pela visão do mundo que a vida depende de coisas e vão se concentrar na riqueza, nos bens materiais, na vida egoísta. Ou vocês vão servir ao Senhor. Não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O coração humano não foi feito com essa capacidade. Escolhei hoje a quem servis. Mas a escolha exigia atos específicos, concretos, ajustados àquilo que era a escolha. Se vocês querem servir ao Senhor, então tirem os deuses estranhos das vossas casas. Arranquem aquilo que está a desviar-vos da adoração ao Senhor. Não é só vocês virem aqui e dizerem da boca para fora: não, Josué, fique descansado, nós vamos servir ao Senhor. Vocês, quando voltarem para casa, têm que fazer atos concretos, que sejam visíveis, conscientes de que decidiram servir ao Senhor. Deitem fora os ídolos. Deitem fora tudo aquilo que vos acompanha. Em África, irmãos, quando alguém se convertia ao Senhor, normalmente vinha carregado de amuletos. Os irmãos africanos que estão aqui sabem do que estou a falar. Tinham vários tipos de amuletos de várias formas diferentes. Alguns eram pulseiras, outros eram amarrados na cintura, outros cruzavam o peito, outros estavam no pé. Havia vários tipos diferentes. E quando aquelas pessoas chegavam e se convertiam, às vezes entre os missionários havia alguma discussão. O que é que vamos fazer com esta história? Como é que nós vamos lidar com esta questão? Alguns missionários eram da opinião de que a pessoa converteu-se e imediatamente tem que largar todos os seus amuletos, deitar tudo fora. Eu era um missionário que tinha acabado de chegar à terra, estava a tentar aprender. E fui ouvindo e fui vendo. E o que fui verificando, irmãos, é que muitas vezes o missionário forçava o novo convertido, que tinha acabado de chegar ao Evangelho, tinha tomado a sua primeira decisão a deitar fora os seus amuletos, mas essa pessoa ainda dependia deles. O coração dela estava ligado àquelas coisas. Ela acreditava que aquilo a protegia. E o que eu via era pessoas que se convertiam num dia, deitavam fora os amuletos e no dia seguinte corriam ao feiticeiro para pagar para comprar outro. Então, entre nós fizemos um bocadinho diferente. Nós não forçávamos ninguém a entregar os amuletos. Nós, imediatamente após a conversão, começávamos a acompanhar essa pessoa. Começávamos a estar junto dela. Começávamos a ensinar a palavra. Começávamos a mostrar a superioridade do Senhor. E, irmãos, foi extraordinário ver como cada caso, cada uns mais depressa do que outros, um dia chegavam a nós, ou era num dia do culto, ou iam lá à nossa casa: pastor, eu vim aqui. Então diga, irmão, o que é? Pastor, eu vim trazer os meus guardas. Vim trazer os meus guardas, vim trazer os meus amuletos. Vim entregá-los, pastor, mas você veio entregar isso a mim porquê? Não, porque eu já não preciso mais. Mas porquê que não precisa mais deles? Porque eu tenho o Senhor para me proteger. Porque Jesus me guarda. Porque eu tenho uma proteção maior. Então agora já está pronto para deitar fora isto. Já entendeu? Isto já saiu do coração. E Josué dizia ao povo: não chega vocês falarem. No vosso coração vocês têm que tomar a decisão. E concretamente têm que chegar em casa e desfazer aquilo que vos está a desviar. O que é que vos afasta? Deitem fora. E não apenas
atos concretos de deitar fora aquilo que não presta, mas comecem a servir ao Senhor. Ele dizia: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. O temor do Senhor, irmãos, biblicamente falando, é algo tão importante. E o temor aqui não é medo, é aquela consciência clara de que estamos na presença de Deus. É a percepção de que nós vivemos com Ele constantemente. Onde quer que estejamos, o que quer que façamos, o que quer que falemos, nós estamos sempre na presença do Senhor. Quando às vezes nos juntamos no culto e estamos aqui e dizemos: viemos aqui à presença do Senhor. Sim, estamos na presença do Senhor aqui. Mas o irmão não pense que quando sair daqui e for para casa vai deixar de estar na presença do Senhor. Pode deixar de estar consciente da presença dEle. Mas Ele sabe o que se passa consigo. Lá na sua casa, Ele sabe o que se passa na sua casa. Ele sabe o que se passa na sua família. Ele sabe o que se passa dentro do casamento. Ele sabe o que acontece no seu trabalho. Quando começamos a desenvolver esta consciência, este temor do Senhor, irmãos, faz uma diferença na vida. E a Bíblia diz que isto nos traz sabedoria. É o começo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temei ao Senhor, servi-o de forma específica. Ter a noção de viver na presença do Senhor nos leva naturalmente a fazer as coisas com a consciência de que Ele está ali, então voltado para Ele. Não apenas alguma coisa que fazemos no templo, não apenas alguma coisa que fazemos na igreja, mas tudo aquilo que fazemos fora daqui, seja onde for, e que fazemos para aqueles que estão à nossa volta, deve ser feito em nome do Senhor e para a glória de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo escrevendo dizia assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes nós limitamos aquilo que nós entendemos como a ação da igreja, aquilo que é feito aqui, neste espaço ou neste prédio durante o domingo. Mas, irmãos, a igreja somos nós. E quando saímos daqui vamos para outros lugares. E quando durante a semana estamos a fazer os nossos trabalhos, o que é que estamos a fazer? Nós estamos a servir, irmãos. E como igreja do Senhor, onde quer que nós estejamos, nós devemos ter esta consciência. Querem ver uma coisa, irmãos? Olha, nós temos aqui pessoas que são professores e professoras. Durante a semana, estes irmãos representam a Igreja de Jesus servindo aos seus alunos e alunas nas escolas onde estão. Meu irmão professor, minha irmã professora, já pensou nisso? Você é representante do Senhor e desta igreja, abençoando aqueles a quem dá aulas a cada dia. A nossa igreja está a abençoar alunos na escola. Sabiam? Nós temos irmãs aqui que trabalham na cozinha. Elas são cozinheiras profissionais, elas trabalham cozinhando, às vezes para muita gente ao mesmo tempo. A minha irmã que está a trabalhar nesta área, a irmã sabia que é uma representante do Senhor e da Igreja de Jesus, preparando comida para toda esta gente a que serve todas as semanas. Já pensou nisto? É um pouco diferente daquilo que imaginava. Tantas atividades que nós temos, irmãos, aqui representadas. Nós somos a Igreja de Jesus. E quando estamos abençoando alguém numa área ou noutra área, nós estamos servindo ao Senhor. Dizia Josué ao povo: tenham consciência de que estão na presença do Senhor. Vivam para servi-lo com sinceridade e verdade nos vossos corações. E este processo todo, irmãos, e neste processo todo, a família era central. Porque no fim desta afirmação, Josué diz: mas quanto a mim, e ele não diz ele diz: eu e a minha casa, eu e a minha família. Porque eu não estou sozinho, mas eu faço parte deste elemento básico que Deus criou para a sociedade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para os tempos que Josué viveu e para os tempos em que vivemos, podem parecer tão distintos, mas têm tantas semelhanças. Nós vivemos uma crise religiosa clara. A maioria da população do nosso país ainda se diz cristã. Mas a esmagadora das pessoas com quem cruzamos na rua e que talvez respondam que são cristãs, não sabem quem é Jesus. São capazes de dizer no momento que são cristãos e no momento de seguir dizer que não creem na ressurreição e nem no nascimento virginal. Que cristãos são esses, irmãos? Que cristãos são esses? Vão logo dar a desculpa de que não são praticantes. E nós lhes apresentamos a Bíblia e eles não fazem a mínima ideia do que este livro é.
Outro dia conversando com um que se dizia cristão, que dizia-se cristão desde cedo, que se apresentava como uma pessoa que realmente cumpridora. E eu então fiz uma pergunta simples, disse, muito bem, maravilha. Então tem uma Bíblia? Tem. Pronto, só por curiosidade. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foi Jesus. E eu depois perguntei, todos os 66 livros Jesus escreveu, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento? Aí a pessoa ficou a olhar para mim com os olhos arregalados. O quê? Como? Onde? Crise religiosa, irmãos. Porque aqueles que estão à nossa volta e que se dizem cristãos não sabem nada a respeito da fé cristã. Colocaram a sua fé em outras coisas. Estas pessoas hoje vivem uma vida voltada única e exclusivamente para entretenimento e coisas materiais. Falávamos com um grupo de preparação para o batismo. Vivem anestesiando a sua angústia todos os dias. Anestesiando com programas de televisão, com festas, com coisas que os divirtam e distraiam a sua mente, para não pensar nas coisas essenciais, para não perceber que tem um vazio enorme, que só pode ser preenchido por Deus. Crise material. Tivemos uns aninhos aqui em Portugal de vacas gordas, e o povo adquiriu valores que não podia pagar, e agora tem que pagar e está zangado porque tem que pagar muito e não consegue pagar, e agora estamos zangados porque não podemos comprar como comprávamos antes. Só porque colocou-se o alvo da vida numa coisa que era vazia. Crise social, irmãos. A nossa sociedade está de rastos. A violência cresce. A ganância toma conta dos corações. O individualismo da nossa cultura e da nossa sociedade faz com que as nossas crianças cresçam sem educação e que os nossos idosos morram sem apoio. Porque as pessoas só vivem para si, para os seus interesses. A droga vai consumindo a nossa juventude, as relações são cada vez mais superficiais, porque a crise mais profunda é espiritual. As pessoas vivem sem sentido, os dias são arrastados sem força. Quantas vezes ouço no consultório as pessoas dizerem, doutor, eu até durmo, mas quando eu levanto de manhã tenho a sensação de que não dormi nada. Já levanto cansado. Já acordo cansado, já acordo sem força, já acordo sem vontade. Apetecia-me só virar para o outro lado e continuar a dormir. Não estou a falar de pessoas idosas e sem sentido, estou a falar de jovens, de gente no auge da vida. Querem arranjar uma doença para poder justificar o vazio que é espiritual. Irmãos, diante disto, nós temos a resposta. Porque como a Igreja de Jesus, nós temos a explicação de quem somos. O que é que estamos aqui a fazer? De onde é que nós viemos? E para onde é que estamos indo? E esta resposta passa por aquilo que Josué disse ao povo naquele dia: faça uma escolha, porque Deus a pede. Se você, amigo, está a ouvir esta mensagem e está a fazer sentido para o seu coração, está a dizer, realmente eu estou a viver um bocado desta maneira, parece que não tenho sentido, não tenho direção, eu sinto este vazio dentro de mim, há uma escolha para você fazer. Pode continuar a viver assim, ou pode escolher aquilo que Deus lhe oferece, gratuitamente. Mas não foi barato, custou muito caro, custou a morte de Jesus. Porque quando Ele morreu, na agonia da cruz, o sofrimento que Ele sofreu, a separação do Pai que Ele viveu, Ele sofreu para que você não precisasse viver essa agonia, para que você não precisasse viver essa separação. Naquele momento Ele estava a pagar por aquilo que é o erro da nossa vida. E quando um dia entendemos isso e dizemos a Ele, Senhor, obrigado, porque alguém levou aquilo que era o meu sofrimento, você pode começar a desfrutar uma vida nova, com a presença de Deus junto a si, e experimentar uma direção e um sentido que só Deus pode dar ao nosso coração. Escolham hoje a quem servir. Nós que um dia fizemos um compromisso e que dissemos que queríamos em Jesus e que fomos batizados para demonstrar ao mundo que tínhamos uma vida nova, não podemos viver vidas dúbias. Passar os dias exatamente como aqueles que não têm fé, ocupando as nossas horas e tendo como alvo exatamente o mesmo daqueles que não conhecem o Senhor. E depois querermos, de alguma maneira, que Deus nos abençoe de um modo especial, porque nós somos seus filhos. Não é possível, irmãos. Escolhei hoje a quem servir.
E esta escolha implica em decisões específicas. Retirar e expulsar tudo o que impede a comunhão. Quem são? Quem são? As atividades, as coisas que nós fazemos, aquilo que ocupa o centro da nossa vida familiar e que muitas vezes nos desvia daquilo que são os princípios do Senhor. São os deuses dos cananitas que estão entre nós. Será que nós temos? Será que temos que pedir ao Senhor que nos ajude a perceber como é que estamos a viver como família e descobrir que afinal nós deixamos que entrasse na nossa casa e que ocupasse um lugar central nas nossas vidas, coisas que não nos aproximam do Senhor? E quando nós as identificarmos, irmãos, para seguirmos a palavra do Senhor, nós temos que arrancá-las e deitá-las fora. Não é pôr num cantinho, nem é guardar na estante ou na despensa. Tirai dentre vós aquilo que prejudica a comunhão. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Ter a consciência da presença de Deus, que nos leva a poder servi-lo, aonde quer que nós estejamos com aquilo que nós podemos fazer. Lembrando que isto é para ser feito em família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixe-me terminar deixando aos irmãos algumas sugestões práticas. É tão importante nós sabermos o que fazer com a mensagem que recebemos do Senhor. Está na hora de atendermos o apelo da palavra e respondermos aquilo que Josué nos pede e dizermos como ele que nós queremos servir ao Senhor. Vamos separar tempo para o culto doméstico em família. Uma prática habitual em que nós nos juntamos em família para orar, para meditar na palavra do Senhor, para fortalecermos uns aos outros em Cristo. Isto vai ser feito de formas diferentes, conforme o nível diferente em que estamos como família. Com filhos pequenos é um tipo de culto, com filhos maiores é outro tipo de culto, mas temos condições de o fazer. Temos a preocupação e o trabalho de separar e preparar para os irmãos material no vosso boletim, para cada semana para o irmão usar com a sua família. Sabia que este material está aí? Tem usado? Ou ele está só a ocupar espaço e papel e tinta? Está feito para que o irmão possa ser abençoado, para que a sua família possa ser abençoada, para que possa ir estudando a palavra do Senhor e recebendo ensinamento. Vamos separar tempo para nos fortalecer uns aos outros, intercedendo e orando uns pelos outros. Vamos avaliar com cuidado aquilo que nós deixamos entrar na nossa casa. Irmãos, eu não sei como é que o mundo vai caminhar, eu não sei quantos anos ainda vamos viver, não sei quantos séculos vamos ter, mas daqui a alguns anos, talvez, daqui 2 ou 3 séculos, se Jesus não tiver voltado, os arqueólogos que estudarem a nossa cultura atual vão descobrir que afinal nós éramos todos adoradores. E o ser que nós adorávamos, ou o ídolo que nós adorávamos, era uma coisa retangular que ficava num local central da casa. E, irmãos, eu não estou me excluindo, estou-me colocando junto com os irmãos. Se os irmãos entrarem na sala da minha casa, também vão encontrar o tal retângulo, está lá, sempre no local central, não é? Parece quase um santuário, parece quase um altar que nós temos em casa. Chegamos em casa e lá está a televisão. Veja bem, irmãos, eu não estou sendo radical ao ponto de dizer pega a sua televisão e jogue pela janela. Até porque pode cair em cima da cabeça de alguém e vai dar muito azar, não é? Nem estou a dizer para deitar no lixo. Mas, irmãos, se ela pode trazer alguma coisa de boa, e pode, por exemplo, há irmãos aqui que utilizam a televisão que têm em casa para assistir aos cultos da igreja, para assistir às mensagens, o louvor, para recordarem o ensino da palavra do Senhor. Tem coisa boa que passa, irmãos, mas não é muita. E nós temos que selecionar. É nossa responsabilidade escolher. Porque quantas vezes, irmãos, o que nós fazemos ao ligar a televisão é praticamente pegar uma boca de esgoto e colocar na nossa sala. E as irmãs já estão aqui todas com os cabelos em pé apavoradas. Pastor, o que é isso? Esgoto na sala não. Mas é o que temos feito, irmãos. Deixamos todo o tipo de porcaria entrar por ali dentro como se nada fosse. Escolhemos fazê-lo, porque nós podemos mudar o canal ou desligar. Vamos aproveitar que nós temos tanto material bom que pode nos abençoar. Há livros evangélicos para todas as idades e camadas, que poderiam ser úteis para nós lermos pessoalmente como casal e como família para nos abençoar. Vamos aproveitar, porque hoje em dia já há tanto material cristão de valor, mesmo de entretenimento, filmes, séries e coisas que podem ser úteis porque trazem princípios cristãos. Vamos aproveitar e transformar os nossos lares em locais de testemunho, onde as pessoas, ao entrarem, possam perceber que esta casa tem alguma coisa diferente. Não é a arrumação dos móveis, alguma coisa aqui é diferente.
Alguma coisa chama a atenção. Nós vivemos num país que se chama cristão e cada vez mais eu chego na casa das pessoas e vejo um grande Buda bem no meio da sala. Olha, irmãos, nós não somos budistas, nós não somos hindus, nós somos cristãos, somos servos de Cristo. E quando a pessoa entra na nossa casa, ela vê alguma coisa que nos identifique com Jesus. Não estou a pedir para o irmão colocar um crucifixo na parede. A nossa cruz, irmãos, é vazia. Porque ele morreu, mas ele saiu. Assim como a nossa sepultura é um túmulo vazio. Mas há tantos símbolos que nós podemos usar para nos identificarmos. Para que a nossa família saiba quem somos. Vamos agir de forma coerente com aquilo que nós falamos. E que quando formos confrontados, possamos ser ouvidos dizendo com Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.